É isso aí, meu amigo e minha amiga que já nos acompanham aqui há 4 apostilas, 5 aulas. Hoje a gente vai ter mais uma sobre discriminação racial neste frio que faz aqui nesta quarta-feira em que gravo este vídeo. Você provavelmente está vendo isso posteriormente. Eu espero que aí no futuro já esteja quente, porque hoje aqui tá difícil. Hoje a gente vai falar, meu amigo e minha amiga, sobre convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. A gente vai chamar de convenção sobre discriminação racial. Tá no seu edital aí também. Você já conhece o nosso método aqui. A gente vai direto nas questões. Você tenta resolver as questões primeiro, mesmo que você nunca tenha visto isso na sua vida. No concurso vai ser assim, né? Você não vai parar no meio do concurso e falar, mas isso aí eu não estudei ainda. Então tenta resolver aqui comigo. Você vê que muita coisa você consegue resolver de forma intuitiva. O jeito de aprender é fazendo, é errando, é acertando, não é ficar vendo aulinha expositiva, lendo livro, tal, tá bom? Nada contra os livros, nada contra as aulas expositivas, mas eu não conheço ninguém que tenha passado em concurso sem fazer questões e aqui a gente vai fazer as questões juntos. E é importante que você vá tentando responder, você vá tentando junto comigo pensar no que faz sentido, no que não faz sentido. Vamos direto para a questão 1 aqui, que é o seguinte: a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a nossa ICERD, é um tratado global de direitos humanos adotado em 25 de dezembro de 65 pela Assembleia Geral da ONU. Aí você vai falar assim, eu sei lá quando que essa porra foi adotada, né? E eu vou te... é uma ideia brilhante no frio beber um chá gelado, né? Aqui estamos. Aí você... Mas eu vou te explicar. Tenta pensar, eu sei que é difícil e tal, e eu vou te explicar. E você não vai esquecer mais. Só que é verdadeiro. O que você tem que lembrar? Claro, não precisa lembrar que é 21 de dezembro, mas precisa lembrar que é anos 60. O que tem nos anos 60, né? Nos anos 60 aconteceram uma série de coisas relacionadas com essa coisa da discriminação racial, ou seja, com esse tema da discriminação racial, com esse tema do racismo. A gente pode falar três coisas. Uma, nos Estados Unidos tem um tal do movimento pelos direitos civis. Toda aquela movimentação, até os anos 50, 60, a sociedade americana era muito segregada, inclusive assim, a escola, os bairros, ainda é uma sociedade bastante segregada, mas era segregada num nível oficial, muito mais que a brasileira. Os negros iam para uma escola, os brancos iam para outra. Pra você ter uma ideia, na Segunda Guerra, ali nos anos 40, as tropas americanas tinham as tropas negras e as tropas brancas, não havia grande mistura, assim, né? Comiam separados, viviam separados. Os expedicionários brasileiros que foram para a Segunda Guerra, não, era misturado, né? Obviamente os negros lutavam lá dos brancos. Mas nos Estados Unidos não, era tudo muito ainda segregado. Já deve ter visto aquelas histórias da Rosa Parks, que em alguns estados do sul dos Estados Unidos até os ônibus eram separados. Então, assim, tinha lugares para os negros. Se chegasse um branco, o negro tivesse sentado, o negro tinha que levantar para dar lugar para o branco. Aí a Rosa Parks disse que não ia levantar e assim por diante. Toda a história do Martin Luther King e tal. Isso tudo desagou nos anos 60, que foi, inclusive, com a decisão da Suprema Corte Americana, que determinou a integração das escolas, ou seja, o fim da separação das escolas. Tem um filme que se chama Green Book, que é exatamente sobre esses Estados Unidos ali. Eu não sei, eu posso até pesquisar em que ano se passa o filme Green Book. Não sei se você já assistiu esse filme. É exatamente esses Estados Unidos segregados. É um músico negro de Nova York que vai junto com um cara branco tocar pelo sul, e aí você vê os bares dos negros, os bares dos brancos, os clubes dos brancos, os clubes dos negros e tal. Em que ano se passa Green Book? Vamos ver se a gente tem essa resposta aqui. Se passa em 62, né? Então é um pianista negro, eles vão pelo sul dos Estados Unidos e aí essas leis de segregação racial que existiam na época, até os anos 60 nos Estados Unidos. Esse filme é bem legal. Então, não vai assistir agora, vai assistir depois do concurso, né? Mas anota aí. Então tem esse movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Tem a África do Sul em pleno apartheid, meu amigo. Isso aí na África do Sul durou até os anos 80, anos 90, comecinho dos anos 90, se não me engano, né? Final dos anos 80. Ou seja, na África do Sul, muito mais extremo que nos Estados Unidos, né? Os negros completamente segregados e tal. E, além disso, mas está no auge, e os países dos anos 60 já estão apontando o dedo para a África do Sul por causa disso.
Eu não quero ficar dando recomendação excessiva de filme, mas tem um Oscar, tem um documentário que ganhou o Oscar, que se chama Searching for Sugar Man, Procurando Sugar Man, que é exatamente sobre essa época do apartheid na África do Sul, mas do ponto de vista de um músico, também parece que eu sou louco por músico, que só vejo filme de músico, né? Mas esse documentário é maravilhoso. Qualquer coisa que eu vou te falar é um spoiler, mas se um dia você quiser entender como é que era... Tem muitos filmes sobre o apartheid, mas se você quiser entender como é que o mundo branco na África do Sul do apartheid também era um mundo muito fechado, muito difícil de penetrar. A África do Sul não era uma democracia, tal, e como é que viviam os brancos também no meio desse regime, em termos de assim, que música que eles ouviam e o que eles sabiam sobre o apartheid, o que eles sabiam sobre o resto do mundo. Esse documentário é muito legal, ganhou o Oscar. Mas enfim, não importa. Importa que você saiba que tinha movimento pelos direitos civis, inclusive no aspecto de raça, acima de tudo, talvez no aspecto de raça nos Estados Unidos. Só que deu nos hippies, deu na contracultura, deu em Woodstock, mas tinha um aspecto de coisa racial acontecendo ali, tá bom? O apartheid na África do Sul. E, além de tudo, você tinha um movimento de descolonização, né, de independência dos países africanos. Nos anos 60, teve 17 novos países africanos que entraram na ONU, como esses países aí que estão citados, que são enormes, a Nigéria, Camarões, Senegal. Então, isso tudo trouxe essa questão racial para o tema. Nos anos 60, isso aí estava no auge da discussão. Talvez só voltou a ser tão discutido agora recentemente, a partir dos anos 2000. E aí vem o Estatuto, desculpa, a Convenção sobre a Discriminação Racial. O Estatuto é dos Refugiados, aqui é a Convenção. A gente já estudou o Estatuto dos Refugiados, tá aí, se você não assistiu. Eu recomendo que você assista todas as nossas aulas para você passar nesse negócio. Então, isso que você sabe, assim, é importantíssimo você saber o contexto histórico desse negócio. Está no seu edital, está escrito ipsis literis, Convenção Internacional sobre Eliminação da Discriminação Racial. Por que isso foi feito? Se você entender o contexto do negócio, você consegue, às vezes, responder uma questão, mesmo que você não tenha o conhecimento específico daquilo, mas você sabe se aquilo faz sentido ou não. Acima de tudo, você sabe se está errado, né? Às vezes você não precisa saber se está certo, às vezes você precisa saber. Tem uma questão lá. Às vezes é mais importante você saber se está errado do que saber se está certo. Tá. A gente vai falar a questão número 2, né? A Convenção aqui da Discriminação Racial, e CERD, oferece uma definição abrangente de discriminação racial, caracterizando-a como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em cor, ascendência, em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica que tenha o propósito ou efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Tô certo ou errado? Tem erro aqui? Cara, não tem erro, né? Tá bonitinho isso aqui também. Diplomata gosta de escrever desse jeito, né? Isso aqui é culpa dos diplomatas, né? Distinção, exclusão, restrição, isso aqui por que eles põem? Por que fica tão feio assim, né? Fica repetindo um monte de palavra que é parecida. Isso aqui é pro cara não poder dizer que o que ele estava fazendo, não, o que eu fiz não era uma exclusão, era uma mera distinção, né? Ou o meu preconceito não era baseado em raça nem cor, era em ascendência. Meu problema não é se o cara é negro ou se o cara pertence a um determinado etnia. Meu negócio é se ele era etíope, mas eu não gosto de etíope. Ou tal coisa, isso aí é étnico, por exemplo, que é o caso dos judeus, né? Não é cor, é etnia. Você poderia dizer que existe discriminação racial contra judeu? Claro, étnico, né? Não era para anular o reconhecimento dos direitos humanos, era só para prejudicar. Eles tinham um pouquinho de direitos humanos. Não, é anular ou prejudicar. Então você perceba que eles tentam cercar de todas as formas, aqui de maneira que não tenha como dizer que, né, a legislação penal tem muito isso também, né? Depois, se tiver curiosidade, vai ver, por exemplo, o tipo penal, não vou dar o direito penal aqui, mas de tráfico de pessoas, né? Pô, é um monte de verbos lá, né? Aliciar, cooptar, instigar, acho que instigar não tá, mas assim tem uns 10 verbos para que qualquer coisa, transportar, para que qualquer coisa que o cara faça lá possa ser caracterizado. Ele não vai falar, não, mas eu não aliciei, eu só transportei, entendeu? Muito bem, isso aí. Desculpa aí, o professor tá com sede hoje. Tá com frio e tá com sede. Então, aqui tem um negócio bonitinho, ó. Depois, se você for baixar nossa apostila, você fica com isso, guarda no seu coração. Então, ó, qualquer forma de distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, ascendência, origem étnica. Muito cuidado com isso aqui, viu? Eles adoram botar
E tem umas duas, três questões aí depois, eu acho que a gente até vai passar por elas. Deixa eu ver se está na minha lista aqui. Acho que a gente vai. Não, a gente vai fazer, eu acho. Mas às vezes vem outras coisas, baseado em religião, por exemplo. Baseado em religião, não é discriminação racial, né? Ah, baseado em escolaridade, também não é discriminação racial. Cuidado, tá bom? Que eles adoram botar coisa aí que não é. Anular ou restringir, blá blá blá, direitos humanos e liberdades fundamentais em qualquer domínio da vida político, econômico, social, cultural ou qualquer outro. Isso aqui é importante. Porque alguém poderia falar, eu estou restringindo a igualdade de condições no domínio esportivo. Primeiro que você poderia argumentar que esportivo é social, cultural, mas mesmo que não fosse, é qualquer outro, tá bom? Então vamos lá. 3. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial inclui no âmbito da discriminação racial, blá, 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 que busca eliminar aquela baseada em raça, cor, etnia, religião, descendência e origem nacional. E já está errado religião, né? Então, como eu te disse, não tem religião. E se você olhar, se fosse muito cri-cri, você vê que aqui está ascendência, né? Ou seja, descendência é outra coisa. Muita gente fala, né? Ah, eu sou. Minha descendência é italiana. Sua descendência italiana quer dizer que seus filhos são italianos, né? Sua ascendência é italiana. Sei lá, se fosse só isso, se eles poderiam considerar certo, não sei o quê, porque quem tem. Se eu tenho ascendência italiana, eu sou descendente de italianos, então. Mas enfim, que se foda, porque tá a religião aqui tá errado, entendeu? Religião realmente não, como eu tinha dito. Vamos para 4. Cara, aqui é o seguinte: segundo a Convenção, discriminação racial significa distinção, sim, exclusão, sim, restrição, sim, preferência, sim, baseado em raça. Opa, idade. Idade não, né? Cor sim, descendência. Origem nacional, tem uma coisa de descendência, ascendência que também eu acho que na coisa da tradução ali, eu não levaria isso aqui tão ascendência, descendência, ferro e fogo. Mas idade, com certeza, não tá lá, né? E grau de escolaridade, menos ainda. Não é. Ah, você só fez até o ensino fundamental, discriminação racial. Não, né? E aqui tudo ele repete, eu já te disse que tá falso, né? Então, isso aí, meu amigo. E aí, aqui um comentário interessante que tá aí, né? Isso veja, parece uma bobagem. Nossa, botou escolaridade. Quem é o otário que erraria isso? Sua sorte que minha água tá acabando, meu chá gelado tá acabando, eu vou ter que parar de beber aqui. Então eu não vou ficar interrompendo a aula mais, perdão. Era uma prova para delegado. Você vai falar, essa banca aí de merda. O UESP, que porra é essa? Tá, com todo respeito, na verdade, é uma universidade até reputada, né? Me desculpa, me excedi. Todo respeito, perdão aí. Se você é reitor da UESP e tá vendo isso, eu te peço desculpa, eu não quis. Mas é uma universidade, é uma banca meio desconhecida, meio aleatória, como diz aqui o material. Mas é uma prova delegado e é uma questão até esperta, porque tem grande tendência de você, na ansiedade da prova, no calor da coisa, ler meio assim e vai embora, né? Então, muita atenção, meu amigo. Questões 6 e 7 a gente vai fazer. Vamos lá, assim que eu vou deixar como lição de casa para você, né? Baixa o nosso PDF aí, compra o nosso material. Questão número 6. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o objetivo, dentre outros, de assegurar o progresso adequado de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a eles igual exercício de direitos humanos, ainda que tais medidas conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos sociais. Essa atrocidade aqui é da FCC, caiu no concurso, então, né, muita atenção aqui, hein? O que está querendo dizer aqui, né? Você pode tomar medidas especiais, né, que não vão ser consideradas discriminação racial, se for para assegurar o progresso de alguns indivíduos que precisam de proteção. Um exemplo aqui, cota e universidade. As chamadas ações afirmativas. Isso é uma medida especial que é para proteger alguns grupos, né? Ou seja, um grupo de indivíduos que necessita de proteção, que talvez esteja numa situação social que justifique essa medida especial, essa medida extraordinária. Então, aqui pensa nas cotas. Ainda que tais medidas conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos sociais. Aqui você toma muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado.
Aqui a gente vai entrar o que a convenção diz, né? Então a gente viu o contexto histórico da convenção, a gente viu como que a convenção define discriminação racial, se é uma convenção sobre discriminação racial, ela tem que definir discriminação racial. Essas coisas sempre são centrais, assim como na aula lá sobre refugiado a gente definiu refugiado, na aula sobre genocídio a gente passou um tempão definindo genocídio, etc e tal. Então isso a gente superou. Agora, o que ela diz que tem que ser feito pelos Estados-partes? Porque não foi lá todo mundo assinar só para dizer que existe discriminação racial é tal, 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 e acabou, vamos voltar para casa, né? Tem medidas que são previstas. E uma medida é que os Estados-partes, e isso é muito importante, podem adotar essas ações afirmativas, essas medidas especiais que permitam um tipo de acesso privilegiado para algum grupo marginalizado. Pensa no exemplo das cotas, mas toma muito cuidado, isso aqui está falso, tá bom? Porque tem um dispositivo que diz assim, desde que tais medidas não tenham como consequência a manutenção de direitos separados para diferentes grupos sociais e não permaneçam em vigor após terem alcançado seus objetivos. Essas medidas são provisórias, essas medidas não são permanentes. As ações afirmativas, elas têm um tempo e depois elas acabam. A lei de cotas no Brasil teve a primeira versão, teve 10 anos, se não me engano. Acho que a primeira lei de cotas, eu acho que o prazo era de 10 anos, e aí foi renovado, se não me engano, e acabou de ser renovado de novo, se não me engano, enfim, tem que se olhar com atenção à legislação brasileira ali, mas recentemente agora, meses atrás, a lei de cotas expirou, se não me engano, depois de 10 anos, quase certeza que eram 10 anos, e agora ela foi renovada, inclusive aumentaram a porcentagem da cota para negros em concursos públicos. Então, a lei de cota, no caso agora, para concurso público especificamente, né? Então perceba isso, elas não podem, isso aí não é eterno, nenhuma lei, pelo menos nos termos da Convenção sobre a Discriminação Racial, de ação afirmativa, de medida especial, pode ser permanente, entendeu? Ela vai ter prazo, que elas não podem ter consequência a manutenção dos direitos separados para diferentes grupos faciais. Ou seja, aqui a ideia é a gente cria uma lei de exceção por um tempo para igualar, ou seja, para os objetivos de igualdade racial serem alcançados, aí a gente vai discutir quanto tempo leva, se só a lei vai resolver, se não vai, se tem outro, enfim. Mas ela tem que ser provisória, entendeu? Assim como as cotas no Brasil são provisórias e a lei tem que ficar sendo renovada, porque definiu-se lá que não foi alcançado os objetivos, etc. Mas muito cuidado, isso aqui caiu no FCC, isso aqui pode pegar. Não pode conduzir à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais, tá bom? Não pode manter esses direitos separados, eles são provisórios. Questão número 7. Isso que é muito importante também. A Convenção esclarece que distinções feitas com base na cidadania entre cidadãos e não cidadãos podem ser incluídas na definição de racismo. Políticas de discriminação positiva, que a gente acabou de falar, as ações afirmativas e outras medidas tomadas para corrigir desequilíbrios e promover a equidade não são racismo, desde que tais medidas sejam permanentes. Aí, depois de tudo que eu falei, você errou isso aqui, minha vontade é ir aí na sua casa, sabe? Vamos ter uma conversa séria, menino, porque não, né? Não são permanentes, mas tem um outro erro disso aqui que é muito importante. Essa aqui não era para você errar, né? Porque tem 2 erros. Essa aqui, o erro de baixo aqui dos permanentes a gente já tinha conversado, mas o erro de cima também é importante aqui. Não é racismo a distinção feita com base na cidadania, senão todo país seria racista. O Brasil tem uma porrada de distinção feita com base na cidadania. Brasileiro pode um monte de coisa que estrangeiro não pode, começar por votar, né? Votar, acesso a um monte de cargo público, tem um monte de coisa que só brasileiro pode aqui, mas o auge daqui são as coisas da cidadania, votar, ser eleito, estrangeiro. Tem umas coisas que estrangeiro não pode. Estrangeiro não pode ser diplomata, estrangeiro não pode ser presidente da República, estrangeiro não pode ser presidente da Câmara, do Senado. Obviamente, o brasileiro, restrições até mais básicas. Você pode arranjar um emprego aí, você como brasileiro pode arranjar um emprego no Brasil onde você quiser. O estrangeiro precisa de um visto de trabalho. Se vem um cara, entra no Brasil a turismo, tal, vem lá o gringo tomar água de coco lá em Ipanema, com a ideia de ficar um tempo, tal, passeando. Aí ele vê lá uma oferta de emprego, vou me candidatar. Não, o visto dele é de turista, não é não é de trabalho, desculpa.
Então, tem uma série de distinções feitas na base da cidadania. A gente falou isso bastante na aula de refugiado lá também, né? Então, obviamente, não é racismo dizer que o gringo não pode votar, entendeu? Não pode ser presidente da República. Muito cuidado com isso, tá falso, tá bom? Aí tá aí o artigo 1º que diz aí que não se aplica a presente convenção não se aplica a essas distinções feitas entre cidadão e não cidadão. Tá. 9, eu vou pular a 8 e a gente faz a 9, a gente vai pular também mais um pouquinho. A 8 era muito parecida, mas eu acho que vale a pena você fazer. Pega o nosso PDF lá e faz. 9. Nos termos, isso é uma questão da Sebrasp, olha, nossa amada Sebrasp aqui. Nos termos da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, a exclusão de direitos baseada unicamente na origem nacional específica de uma pessoa também pode caracterizar discriminação racial. E agora que eu vi que eu mostrei para você a resposta, te peço mil perdões, isso não vai acontecer de novo. Não sei se você viu ou não. Novamente, perdão se você tiver visto. Isso é verdadeiro, tá bom? Isso é verdadeiro. Isso aqui é contra-intuitivo, porque eu acabei de falar que pode discriminar entre cidadão e não cidadão. Aí vem a Sebrasp aqui e fala que a exclusão de direitos baseada unicamente na origem nacional específica de uma pessoa também poderá caracterizar discriminação racial, e tá certo, como eu mostrei ali sem querer. Cara, aqui você tem que entender uma diferença importantíssima, né? Uma coisa é diferenciar isso aqui que eu quero. E uma coisa é diferenciar cidadão e não cidadão. Não pode, né? Agora, eu posso discriminar por uma nacionalidade específica do tipo, ó, todos os estrangeiros podem alguma coisa, menos argentinos. Argentino não pode. Então, assim, todos os brasileiros e os estrangeiros, em geral, podem se candidatar a deputado. Mas argentino não pode se candidatar a deputado no Brasil. Não, por que só os argentinos? Então, não, nacionalidade em particular, não. Está aqui no parágrafo 3 do artigo, né? Nenhuma disposição, aquilo que a gente falou, da presente convenção poderá ser interpretada como atentando, sob qualquer forma, contra disposições legais do Estado relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização. Ou seja, a convenção não trata de questões de nacionalidade, cidadania e naturalização. Se o cara não é cidadão, se o cara não tem a nacionalidade, ou se o cara não é naturalizado, pode ter um monte de restrição na vida dele lá, que não tem nada de discriminação racial nisso, desde que essas disposições não sejam discriminatórias contra qualquer nacionalidade em particular. Ou seja, os Estados Unidos podem ter uma série de normas de nacionalidade referentes a estrangeiros. Vamos dizer que você, como estrangeiro, isso eu vou dar um bom exemplo que não é nem americano, é brasileiro. Estrangeiro no Brasil não pode comprar terra em área de fronteira. Tem uma série de regras lá, a gente já deu esse exemplo numa outra aula. Questão de segurança nacional, para não chegar. Imagina, chega lá uns chineses com um monte de dinheiro, compram uma faixa de 200 quilômetros de terra na fronteira ali da Amazônia. Daqui a pouco os caras têm uma ingerência sobre um território sensível, que sempre teve disputado. Claro que tem um pouco de paranoia aí hoje em dia, né? Mas assim, ou sei lá, se um monte de paraguaio começasse a comprar terra ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, poderia chegar um dia que esses caras quisessem que aquelas terras deles passassem a pertencer ao Paraguai. É meio paranoia, mas não pode. Tá lá, tá na Constituição, inclusive isso. E tudo bem, isso não vai contra a Convenção da Discriminação Racial. Mas e se dissesse que só chinês não pode, mas todos os outros podem? Aí seria discriminatório contra uma nacionalidade em particular. E se você olhar a questão aqui, ela fala baseada unicamente na origem nacional específica de uma pessoa. Então, aí não pode, né? Aí é discriminação racial. Tá bom? Muito bem. Então, a gente vai para a questão 12 agora. Vou pular algumas aqui, você fica de lição de casa. Essa aqui é a coisa mais importante que você tem que fazer. Essa questão 12 de múltipla escolha. A gente, avançando agora aqui na convenção, a gente entendeu o que é discriminação racial,
As situações em que não, pelo menos uma situação muito importante que não se aplica, que é essa diferença entre cidadão e não cidadão. A gente ouviu falar que a convenção fala de ação afirmativa, né? Ou seja, fala de coisas que nem cota, que ela chama de medidas especiais. O que mais que a convenção traz como obrigação dos estados parte, né? Ou seja, que mais que o estado que assinou esse negócio e o Brasil assinou se comprometeu a fazer? Vamos dizer aqui qual que é um dispositivo que não está na convenção. Então você tem que achar aqui um item que você acha que a convenção não prevê, tá bom? Vamos um por um. A convenção exige dos estados a revisão de leis discriminatórias e, se as circunstâncias o exigirem, a adoção de medidas especiais, ações afirmativas. Essa aqui eu já vou antecipar que tá certo, tá bom? Porque, de fato, a gente já falou, a adoção de medidas especiais, mas não é obrigatório, é se as circunstâncias exigirem. Não é porque o país assinou a convenção que ele é obrigado a fazer cota ou coisa do tipo, tá bom? Eu estou falando cota, mas pode ter outros exemplos, entendeu? Poderia um país fazer uma linha de... Porque a cota é o que mais está na nossa cabeça, mas poderia um país fazer uma linha de financiamento, se descobrisse que determinado grupo social nesse país, né, determinado grupo racial, determinado grupo étnico, tem um problema sério de moradia e habitação. Poderia haver uma linha de financiamento ou um programa de habitação específico para aquele grupo? Poderia. Isso seria uma medida especial, tá bom? E exige a revisão de todas as leis discriminatórias. Era só o que me faltava também, né? O Estado tem uma lei discriminatória lá, vai lá, a África do Sul do apartheid, assina a convenção, tira foto, estamos todos lindos e mantém suas leis discriminatórias, né? Não dá, né? Então, tem que, se você assinou isso aqui, não pode ter nenhuma lei discriminatória, você é obrigado imediatamente ir lá e cancelar, revisar essas leis, né? Mas aqui como diz um famoso professor de direito constitucional, até aqui Jesus Cristo nos ajudou, né? Porque não era muito difícil isso aqui. Letra B. Condena explicitamente a segregação racial e o apartheid. Tá bom, vamos lá. Agora eu vou ler todas. Condena propaganda e organizações baseadas em ódio ou superioridade racial, obriga os estados a criminalizar o discurso de ódio e crimes racistas. D. Proíbe a existência de partidos políticos com base étnica. E. Garante o acesso à justiça e o direito à reparação e indenização contra atos de discriminação. Tá, tenta responder aí. Eu vou te dar um segundo, vou beber o restinho do meu chá aqui que está acabando. E você me diz aí o que você marcaria. Tá? Se quiser, pausa o vídeo, você conhece o nosso esquema aqui. Tá, vamos lá. Tá, aí eu falei já que a A, né? A A não precisava ser nenhum doutor em convenção sobre discriminação racial para imaginar. Eu acho que a E também, né? Estranho seria, se não, sempre tem. Isso aí é uma coisa das convenções internacionais. Sempre tem essa coisa de garantir o acesso à justiça, a indenização, entendeu? Que nem lá na Convenção de Genocídio que a gente estudou. Previa que os estados iam criminalizar o genocídio, ia ter dispositivo, né, judicial para condenar alguém por genocídio. Aqui é a mesma coisa. Acesso à justiça garantido, direito à reparação. Na de refugiados também, né? Os refugiados tinham acesso à justiça. Isso aí, porque isso é um direito tão básico de ter acesso à justiça e de ser reparado, de ter indenização contra aquilo que te prejudica. Isso aqui é um direito humano tão fundamental. Difícil alguma convenção dessa que não vai ter isso, tá bom? Estranho seria se não tivesse, né? Porque isso é a forma imediata de prevenção da discriminação racial, é a possibilidade do cara ir no judiciário e falar: ah, eu não consegui matricular meu filho na escola porque nós somos judeus, eu não consegui participar do clube porque disseram que negro não entra lá, entendeu? Isso aqui é central, então a E também já foi, né? Aí, cara, isso sim também, né? Condena explicitamente a segregação racial e o apartheid. A Convenção sobre Discriminação Racial tem um dispositivo, a gente vai ver na resposta, que é explícito que não pode ter segregação racial, que não pode ter apartheid, que tem que ter livre circulação, que as pessoas têm direito de viver onde quiserem, etc. Né? Também estranho seria se não fosse, né? Então a gente ficou entre a C e a D.
Olha, lembra que isso aqui foi feito nos anos 60 e, e muita gente que estava ali, bom, todo mundo já era vivo na Segunda Guerra, né? Não todo mundo que estava vivo nos anos 60, mas todo mundo que sentou na mesinha da convenção lá para discutir esse negócio, não devia ter nenhum adolescente negociando isso para nenhum país, né? Então eram pessoas que, ó, quantos anos em média tem lá um diplomata sênior que senta para negociar um negócio desse? 50, 60 anos? Esse cara estava vivo, né? Ele era adulto na Segunda Guerra, né? Então essa convenção também foi muito impactada. Claro que teve outras que foram mais impactadas pelo Holocausto, aquela que, acima de tudo, é a Convenção do Genocídio, que a gente já conversou. Mas aqui também tinha muito essa ideia de superioridade racial. Claro que quando a gente fala em discriminação racial, a gente pensa muito na questão dos negros, claro, né? Porque talvez seja a primeira coisa que vem à cabeça, é a mais evidente, a que tem mais, se você procurar em números de livros, sem dúvida, é a majoritária. Mas isso se aplica à questão dos judeus também, né? E isso estava muito na cabeça também de quem fez essa convenção. E o que era uma organização que você imagina baseada em ódio e superioridade racial? O Partido Nazista, né? Quem fez um discurso de ódio? Hitler. Então, a ideia de que os estados tinham que criminalizar esses discursos, que aqui existe uma limitação à liberdade de expressão, né? E que não e também a liberdade de associação, de que não vamos. Nos Estados Unidos tinha uma organização chamada Ku Klux Klan, que você KKK, né? Ku Klux Klan, que provavelmente você já ouviu falar, que era uma organização racista, de superioridade racial, os caras se vestiam tudo de branco, botavam um chapéu branco, uma coisa bem ridícula, e saíam pelas ruas, acima de tudo no sul dos Estados Unidos, tocando terror, né? Acendendo tocha, matando gente, perseguindo, aqui no caso, os negros, do sul dos Estados Unidos, né? Então, aqui é uma limitação da liberdade de associação. Ah, eu vou criar minha Ku Klux Klan. Não, não vai, entendeu? Porque é uma organização baseada na ideia de superioridade racial, no ódio racial. Então, a C está certa, isso está na convenção. O que não está é essa a existência de partidos políticos com base étnica. Isso pode, isso pode. Perceba a diferença entre um partido político baseado na ideia de superioridade racial e partido baseado em base étnica. Tem isso no Brasil? Não tem. Até porque o Brasil é um país bem miscigenado, tal, e nossos partidos têm a configuração mais nacional. Isso aqui costuma surgir em países que têm uma população, um grupo étnico muito bem limitado geograficamente. Os maiores exemplos são na Catalunha, está até aqui na nossa resposta. Na Espanha tem muito isso, tá bom? Lá no país chamado País Basco, apesar do nome, é uma região da Espanha, né? Fica no norte da Espanha, a capital é Bilbao. Tem um partido nacionalista basco, elege deputado, tem, sabe, elege governador lá, não sei como é que. O chefe da província lá, né? Não sei se eles chamam de governador, elege prefeito. E mais famoso ainda, tem esse partido lá na Catalunha, que é um partido a esquerda republicana de Catalunha. E aqui republicano é para pegar no peito, né? Porque em Madrid vive el rei, né? A Espanha é uma monarquia. Então aqui a Catalunha, onde fica Barcelona, né? A gente aqui em Barcelona e região, a gente quer a independência da Catalunha e a gente quer uma república, né? Não queremos esse porra desse rei aí. Nunca veio aqui na nossa. Não, já foi, né? Mas não tá nem aí. Isso é um problema do pessoal de Madrid e tal. Esses países já foram mais independentistas, né? Ainda tem lá os movimentos, mas hoje é uma coisa mais de autonomia lá, mas os partidos existem, são votados, e isso não quer dizer que a Espanha esteja contra a Convenção da Discriminação Racial, que a gente tem que fazer uma sanção contra a Espanha, alguma coisa assim. Eles já não são tão separatistas mais agora. Uns anos atrás teve um problema lá na Catalunha, entraram quase em conflito, mas aí a coisa se acalmou. O governo central espanhol deu muita autonomia para essas regiões independentes, não só para eles, mas perto de Portugal tem a Galícia, por exemplo, que também tem uma cultura bastante autônoma e tal. E não tem problema, não é que é o partido lá da Catalunha ou o Partido Basco está dizendo que
promovendo ódio contra os espanhóis ou contra promovendo a discriminação racial, que se aparecer um cara lá de Madrid, em Barcelona vai apanhar, ou vai ter seus direitos limitados, eles só querem defender as suas regiões, e isso é considerado razoável, tá bom? E no Canadá também tem um partido québécois, que é de Quebec, que é a parte do Canadá que fala francês, né? E mesma coisa, tá valendo, não é, né, promoção de discriminação, de superioridade, nem nada disso. Eu trouxe para você uma tabelinha aqui que traz alguns desses elementos e é o que acho que tá demonstrado nessa questão aí, né? Então, o artigo 2 da Convenção é exatamente aquilo que a gente falou. Rever leis discriminatórias e, se quiser, adotar medidas, ou se as circunstâncias exigirem, adotar medidas especiais, que são essas medidas afirmativas, tá bom? O 3 é justamente isso, condena a segregação racial e o apartheid. O artigo 4 também é exatamente o que a gente viu, não pode propaganda, não pode organização baseada em ódio ou discurso de superioridade racial, tem que criminalizar esses discursos de superioridade racial. E o 6 é aquele que a gente falou, garante o acesso à justiça, reparação e indenização se o cara for discriminado. Tá bom? Então, muito bom, meu pequeno catalão, meus catalães do concurso da Polícia Federal. Vamos para o item 14. Vou pular o 13 aqui, tá bom? 14 é uma prova da Federal do Paraná, um concurso lá no estado do Paraná, que a gente acabou descendo muito rápido aqui. O Estado parte pode ser responsabilizado internacionalmente por ato racista ou discriminatório praticado por particular, caso comprovada sua omissão em adotar as medidas estabelecidas no artigo 2 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Só que é o seguinte, o que você acha? Se é verdadeiro ou falso? Aqui você vai refletir o seguinte, eu vou ver se eu consigo, eu sei que eu mostrei rapidamente, eu vou editar esse vídeo para tanto nessa quanto na outra questão a gente esconder ali, tá bom? Vou tentar apagar a resposta ali, e aí você não vai ter a chance de dizer que eu dei spoiler aqui, tá bom? Aqui é o seguinte, a maior parte das discriminações que vão acontecer são promovidas pelo Estado, né? Então a gente falou do apartheid, o apartheid era um projeto do Estado da África do Sul. As leis raciais nos Estados Unidos, que eu comentei, também eram leis, afinal, né? Então, era uma ação estatal. Normalmente, a gente pensa nesses casos de discriminação como sendo casos de discriminação promovidos por um governo. O caso dos judeus lá na Alemanha nazista, a mesma coisa. Mas e se tiver um ato discriminatório promovido por um particular? Ou seja, o exemplo do clube é muito bom, né? Eu tenho um clube aqui, um clube particular. E esse clube se recusa a aceitar sócios de uma determinada etnia. Então, tem uma placa lá na porta do clube que diz proibida a presença de orientais, de japoneses, sei lá, no nosso clube. O Estado pode ser responsabilizado por isso, o Estado parte, o Estado que aderiu à convenção. Você me diz, você acha que sim ou não? Aqui faz todo sentido, sim, né? Só tem uma condição. Ele tem que comprovar que ele foi omisso, né? Ou seja, que ele não fez nada. Antes de ir lá tentar responsabilizar o Estado, você tem que esgotar as tentativas de fazer, ou seja, primeiro esse caso tem que ser denunciado, tem que ser levado na justiça ou administrativamente, e o Estado tem que fazer alguma coisa. Mas está escrito lá no artigo 2º da Convenção que vale para particular, tá bom? Então é aquilo que a gente tinha visto na questão anterior, que os estados condenam a discriminação, mas é só condenar, faz lá um texto no site do governo dizendo nós somos contra a discriminação racial. Não, tem que fazer essas duas coisas. Uma, adotar todas as medidas adequadas para eliminar a discriminação racial, você tem que fazer alguma coisa, tem que agir, né? Não é só condenar. E 2, promover, por todos os meios apropriados, a compreensão, a tolerância, a amizade entre as nações e os grupos raciais ou étnicos. Ou seja, aqui
nesses dois itens está a ideia de coisas feitas por particulares, ou seja, eliminar a discriminação racial praticada por qualquer pessoa, grupo ou organização. Não é praticada só pelo Estado. E dois, promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre os grupos racionais e étnicos. Não é, portanto, só uma ação estatal. Vamos seguir, que a gente está indo muito bem, e a gente vai para 19, 20 e 21, que é um bloquinho bem legal aqui para a gente fazer. E essas do meio eu vou deixar para Vossa Excelência resolver em casa, com as explicações que estamos dando aí. Muito bem, à luz da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, as ações afirmativas são obrigatórias, devendo os Estados-partes adotá-las no prazo de até 5 anos a contar da data de ratificação da Convenção. Eu nem vou ficar muito aqui. A gente já viu que isso aqui é falso, não é obrigatório, se as circunstâncias exigirem, tá bom? 20. A Convenção garante igualdade de direitos, como votar e ser votado, segurança contra a violência racial, liberdade de associação, de religião, de residência, de opinião, além dos direitos sociais, como o mesmo salário por trabalho equivalente, moradia, saúde e educação. Ela não trata, porém, da incorporação nos currículos escolares e de campanhas públicas sobre conteúdos que enfatizem a igualdade racial. Uau, quanta coisa! Quer tentar responder? Atenção, vou falar. Tá errado, né, cara? Obviamente. Tem incorporação. Aqui é o seguinte. Primeiro, a convenção fala, que foi aquela questão de múltipla escolha que a gente falou, das obrigações dos estados para combater a discriminação racial. Então, acesso à justiça, tem que criminalizar discurso de ódio, não pode deixar ter associação que promova a segregação racial e tudo aquilo que a gente falou. Mas mais do que isso, a convenção traz quais são os direitos de todo mundo. Só que, nesse sentido aqui, elas parecem com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela traz um monte daqueles direitos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos e fala, isso aqui são para todos os grupos raciais. Então, essa parte é até meio óbvia, né? Tipo, claro que todos os grupos raciais têm direito de votar e ser votado. Claro que todos têm direito à segurança contra a violência racial. Pô, só que faltava. Claro que boa parte da liberdade de associação, de religião, se refere ao combate à discriminação racial, porque se o cara não tem direito de fazer uma associação, isso tem a ver com aquela coisa dos partidos que a gente falou. Não é discriminação racial ter uma associação para o interesse. É discriminação racial impedir que determinados grupos participem da vida comunitária, da vida social. Mas a gente pode ter uma associação dos judeus do Brasil? Pode, inclusive tem. Religião é um exemplo aqui, como a religião se associa muito aos grupos étnicos, né? Todo mundo tem direito de ter a religião que quiser, aqui não tem problema nenhum. Os direitos sociais, saúde, educação, isso tudo está na convenção. A coisa da moradia é importante, porque muitos dos problemas que você tinha de discriminação racial estão ligados à moradia, né? O cara só pode morar naquele determinado lugar, ele não pode comprar uma casa onde ele quiser. Mas tem também incorporação nos currículos escolares e campanhas públicas. Isso está lá na convenção, tá bom? São esses dois artigos, o artigo 5º e o artigo 7º. Veja, é melhor você fazer isso resolvendo questão do que eu ficar aqui no artigo por artigo lendo a convenção para você, né? A questão te desafia a ver se as coisas fazem sentido, a pensar por você próprio. Mas igualdade de direito, e aí no artigo 5 tem essa longa lista de coisas que eu citei, de votar até a educação. E no artigo 7º isso, tem que ter educação e tem que ter conscientização, e é a função dos estados promover isso, tá bom? 21. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial dispõe que os estados-partes se comprometam a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei, prevendo expressamente os direitos de casar-se, escolher o cônjuge, direito à habitação e direito à formação profissional. Certo ou errado? Cara, certo, isso é uma questão da Sebrasp, poderia estar perfeitamente no seu concurso, e aqui você entender que a convenção tem um longo rol de coisas que todo mundo tem direito, e se não tiver direito, se um determinado grupo não tiver direito, configura-se discriminação racial. Tem muitos direitos, e a maneira como a convenção formata isso, dizendo assim, sem discriminação de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica. Vamos falar de todos eles? Vamos passar muito rapidamente aqui, porque isso aqui você vai ver que tem uma página inteira. Justiça, é o artigo 5º, a linha A. Todo mundo tem direito a acessar os tribunais, blá, blá. Segurança, né, proteção contra a violência.
Direitos políticos também, né? Pode votar, pode ser votado. Direito civil é uma caralhada aqui, né? Pode circular, escolher sua residência, pode sair do país, tem direito à nacionalidade, pode casar com quem quiser, escolher o cônjuge. Isso é uma forma de discriminação racial, né? Você impedir a pessoa que determinado grupo social mantenha matrimônio ou case com quem eles querem, né? Propriedade, aqui, obviamente, né? Isso aqui, no caso dos judeus lá na Alemanha nazista, as primeiras medidas, né, muito antes do Holocausto, foi começar a desapropriar a coisa do cara só porque ele era judeu. Herança está dentro do capítulo aqui da ideia de propriedade, liberdade de pensamento, religião, mesma coisa, opinião, expressão, associação, sem dúvida. E os direitos culturais também, que eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, habitação, trabalho, saúde pública, né? Imagina o cara não ser atendido no SUS porque ele é de determinada etnia, educação, acesso a serviços públicos. E aqui, serviços públicos lato sensu, né? Hotel, café, espetáculo, parque, ou seja, serviço público no sentido espaço público, tá bom? Eu vou dar um segundinho para você e a gente volta com mais algumas questõezinhas para a gente terminar esta aula sobre a Convenção voltada aqui para discriminação racial, tá bom? Muito obrigado, até logo. Muito bem, vamos seguir aqui para a gente encerrar essa aula sobre discriminação racial na Convenção de 65. Vamos para a questão 22, que a gente já avança para uma outra parte importante da Convenção que você tem que conhecer. 22. O Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, previsto na Convenção de 65, é composto por 18 peritos independentes de alto prestígio moral e competência em direitos humanos, eleitos pelos Estados-partes a cada 2 anos. O comitê recebe denúncias, elabora relatórios, emite recomendações e sugere sanções. Essa é difícil responder se você nunca viu, né? O que você tem que saber aqui é o seguinte: a gente já andou muito por essa convenção, né? Ou seja, a gente definiu discriminação racial, a gente falou o que os estados têm que fazer, a gente falou dos direitos. E tudo bem. Tem tudo isso, muito bonito papel, tal. Como é que a gente dá efetividade para esse negócio? A convenção criou um comitê para eliminação da discriminação racial. A gente vai ver que esse comitê, na prática, não tem grandes poderes e nem é muito demandado. Mas foi criado esse comitê. Esse comitê, de fato, é composto por 18 peritos independentes, eleitos pelos estados que participam da convenção, etc, etc. Tem 2 erros aí. O primeiro é essa periodicidade, que eles são eleitos a cada 2 anos. A gente vai ver que eles são eleitos a cada 4 anos. Os mandatos são de 4 anos. Você poderia até dizer, não, porque assim, são 4 anos de mandato, mas a cada 2 o comitê é renovado. Então você até poderia aqui argumentar se o rico é no concurso. Não, de fato, eles são eleitos a cada 2 anos. Tá bom, vai lá. Mas o cerne do problema aqui não é esse. O cerne do problema é isso, sugere sanções. Esse comitê, como muitos comitês dessas convenções internacionais, não tem poder para sugerir sanções. Tá bom? Mas para que serve esse negócio, então? Recebe denúncias, elabora relatórios, emite recomendações. Lembra quando a gente estudou lá o Sistema Internacional de Direitos Humanos? A gente comentou um pouco sobre o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Essa ideia, às vezes parece que, assim, tudo bem, faz relatório, recomendação, e aí joga a recomendação no lixo. Os estados, você tem que entender o seguinte aqui: todas as convenções foram negociadas entre os estados e criar essas. A convenção por si só é o estado abrindo mão de um pouco da sua autonomia, né? Porque ele se submete a um monte de regras lá e a um direito internacional que não é mais o direito dele. E o Estado tem que fazer isso voluntariamente. Ninguém vai lá com um porrete e fala para o Estado que ele vai ser obrigado a participar de uma convenção. Mas toda convenção, por definição, é abrir mão de um pouco de autonomia, de um pouco, inclusive, de soberania. Os Estados estão dispostos a abrir mão de um pouco, mas não muito da sua autonomia. E o que os Estados se preocupam mais é com a ideia de uma organização internacional ou de um monte de comitê internacional capaz lá de atribuir sanção contra o país, entendeu? Essas sanções teriam enforcement, ou seja, essas sanções seriam, às vezes vai lá, a gente já trabalhou com exemplos de casos em que houve a sanção ou condenação, até em tribunal penal, coisas assim, e aí não
não tem um exército internacional que vai lá fazer acontecer. Mas mesmo a sanção já é chato, né? E os países em geral não gostam de comitês com poderes de sancionar. Então é isso. O que o comitê vai fazer? Vai recomendar, vai dar conselho, tá bom? Então o comitê, existe esse comitê, tá lá na convenção, ele não sugere sanção, tá bom? Ele só emite recomendação, elabora relatório, etc. Um exemplo disso, esse comitê, em 2022, criticou o Brasil, apontou defeito lá por causa da violência policial nas favelas. Mas o que isso tem a ver com discriminação racial? Obviamente, tem uma quantidade desproporcional de negros em favelas no Brasil e recomendou ações para coibir essa prática, ou seja, as ações, sabe aquela coisa do Rio de Janeiro, que entra o BOP lá com o caveirão, atirando em todo mundo, não sei o quê. Tudo bem, recomendou, tal. Não sei se o Brasil se preocupou muito em efetivar a recomendação, mas fizeram o relatório lá, tá bom? Vamos falar um pouco mais do comitê nessa questão A23. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial determina que será estabelecido um comitê para a eliminação da discriminação racial. Até aí estamos bem. Composto de 18 peritos, conhecido por sua alta moralidade, conhecida imparcialidade, serão eleitos em escrutínio aberto dentre os candidatos indicados em lista designada pelo secretário-geral das Nações Unidas. Aí não, né? Como a gente viu, são os próprios estados que recomendam, voto entre eles, o secretário-geral das Nações Unidas, coitadinho, né? Não tem nada disso. O resto tá certo, são 18, tem que ser pessoas de alta moralidade, imparcialidade, gente reputada, reconhecida, não é qualquer um que vai ser eleito perito lá do comitê, mas são os estados, tá bom? 24, ainda sobre o comitê. O Comitê para Eliminação da Discriminação Racial recebe comunicações interestatais, ou seja, um estado acusando o outro de violar a convenção. Recurso recorrentemente utilizado, especialmente nas últimas décadas. Aí eu já falei, né? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Eu acho que eu nem planejava fazer essa pergunta aqui para não ficar repetitivo, mas já que estamos aqui, é falso. Como eu disse, não é muito utilizado, tá bom? Por que é pouco utilizado? Né? Porque as consequências são poucas. E tem um dispositivo. A convenção tem um artigo, perdão, o 22, que permite que também, além do comitê, os estados recorram à Corte Internacional de Justiça para discutir casos relativos à aplicação da convenção. Então, o estado pode basicamente acusar o outro lá na Corte Internacional de Justiça. A gente falou um pouquinho da Corte Internacional de Justiça já. A Corte Internacional de Justiça ela é um pouco mais robusta que essas comissões. Ela também não tem como diz aqui, né, um policiamento próprio, mas ela pode sugerir sanções, tá bom? E se não cumprir, né? Se não cumprir, ela pode inclusive ir lá no Conselho de Segurança da ONU pedir que aqueles países lá, né, ou em nome do Conselho de Segurança, garantam o cumprimento. É difícil acontecer, tá bom? Porque o Conselho de Segurança da ONU, como a gente sabe, tem todos aqueles países que têm poder de veto, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França. É difícil eles estarem de acordo sobre alguma coisa para ninguém vetar. E tem que ser votado também, né? Assim, às vezes ninguém veta, mas você perde também, né? Então, assim, entre o Conselho, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho, desculpa, entre a Corte Internacional de Justiça e o Comitê de Desigualdade Racial, é melhor você ir na corte, entendeu? Provavelmente tem uma das duas vai resolver muito sua vida, mas a corte é um pouco mais demandada. Tem uns exemplos aí, tá bom? A Geórgia acionou a corte contra a Rússia, porque tem umas regiões separatistas lá e a Rússia gosta de descer o sarrafo. A Ucrânia também entrou contra a Rússia por todas aquelas questões envolvendo os conflitos dele nessa região da Crimeia. Não sei se você lembra, a Rússia já tinha invadido a Crimeia, discrimina lá as maiorias, ou pelo menos na alegação da Ucrânia, discrimina as minorias étnicas lá. Então você pode usar a convenção para ir até a corte. Eu acho que é importante você saber isso. Cara, eu acho difícil eles cobrarem, mas está lá, é o artigo 22. Você pode usar tanto o comitê e o comitê específico da Convenção de Discriminação Racial,
ou a corte. A corte aí tem uma série de outras atribuições lá, além de discriminação racial, algumas delas a gente até discutiu em aulas anteriores. É importante você saber que existe o comitê, que existe a corte, entender um pouco como é que se dá cada um dos dois, essas regras aí de como é que, por exemplo, o comitê, que são pessoas eleitas pelos estados parte, etc. Acima de tudo, saiba que existe, tá bom? Eu acho improvável que eles entrem muito no detalhe. Às vezes entram, acho que você tem que também fazer um estudo assim, não paranoico, porque se você ficar gastar todo o seu tempo estudando artigo obscuro de convenção, você tem muita coisa para estudar, né? Então, assim, mas saiba que existe, porque a existência do comitê é um negócio central aqui na convenção. Eu vou pular algumas questões para a gente fazer a 28 e a 30, que eu acho que são importantes aqui para a gente encerrar essa aula. Mas tem muitas perguntas, como você pode ver aí, a 27 é sobre o comitê, isso cai bastante, tá bom? Para que uma denúncia de discriminação racial entre estados seja admitida, é suficiente que o estado que apresenta a denúncia contra o outro estado tenha reconhecido a jurisdição do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial, sendo facultativo o reconhecimento por parte do estado que sofre a denúncia. Então imagina, a África do Sul obviamente não aderiu imediatamente lá à Convenção sobre Discriminação Racial e muito menos à jurisdição do comitê, ok? Só foi fazer isso muitos anos depois do fim do Apartheid. Imagina lá que nos anos 70, um país qualquer que tivesse revoltado com isso, talvez o Brasil não se mexeu nesse sentido, estou inventando uma história. Mas imagina que o Brasil resolvesse denunciar a África do Sul lá no Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial pelo Apartheid. O Brasil é parte da convenção e reconhece a jurisdição do comitê. A África do Sul não. Poderia o Brasil fazer isso? Não. Os dois, isso aqui tá falso, tá bom? Essa pergunta é Sebrasp. Os dois têm que reconhecer. Aí que mora o perigo, né? É aquilo que eu falei, os países só abrem mão da sua soberania na medida que quiserem fazer isso. Dificilmente um país que tem um programa estatal de discriminação racial vai aderir a uma convenção dessas, certo? O que limita muito a efetividade da convenção. Normalmente quem vai aderir claro que tem muito país que tem discriminação racial, tipo, não se pode negar que existem questões de discriminação racial no Brasil, e o Brasil aderiu, tem a boa vontade diplomática lá tal, né? Mas um país que tem um caso assim, estatal de discriminação racial, o grande exemplo é a África do Sul, dificilmente ele vai se meter numa convenção dessa, o que limita muito a capacidade de aplicar a convenção. Você vai ver isso muito frequentemente no direito internacional, nos direitos humanos, no âmbito internacional, né? Os países que correm para assinar, ou para participar, ou para propor convenções e tratados ousados de direitos internacionais, com grandes garantias, em geral são aqueles que não precisam né, da convenção para respeitar os direitos humanos. Você poderia, não tenho dúvida que se você sentasse lá a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, eles fariam coisas avançadíssimas em termos de direitos humanos, tratados e acordos. O problema é que o bicho pega, não estou dizendo que não existam questões de direitos humanos nesse país, mas normalmente o bicho pega em países que sabem que tem problemas de discriminação racial, né? A gente vai falar sobre discriminação da mulher. Existem países onde existem grandes violações aos direitos das mulheres. Normalmente não são esses países que vão puxar a discussão e nem são esses países que vão sair correndo para assinar o estatuto ou a convenção que seja, né? Então, tem isso em mente. Isso aqui caiu numa prova da Sebrasp. O Estado só pode ser denunciado se ele reconhece voluntariamente a jurisdição do comitê, da corte. A gente vai ver que existem algumas coisas, em alguns casos pode existir uma certa jurisdição universal, tá? Mas não é o caso aqui, tá bom? Não se aplica. Vamos lá para a questão número 30, que é exatamente o que eu vinha falando. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial prevê jurisdição universal para o julgamento do crime de racismo, autorizando, por exemplo, que um agressor possa ser julgado no Brasil pelo fato de a vítima
ser nacional desse país. Então, imagina lá, né? Um brasileiro que mora em Londres foi vítima de alguma discriminação racial, de um crime de racismo. O Brasil pode julgar esse cara, porque a vítima é brasileira e o racismo está previsto. Prevê-se na Convenção sobre a Discriminação Racial que existe uma jurisdição universal para o julgamento desses crimes de racismo. Como eu disse aqui, está falso, tá bom? O que é a jurisdição universal? É essa ideia de que existem crimes tão graves que eles podem ser julgados independentemente do local onde eles ocorreram, da nacionalidade das partes envolvidas. Tem casos em que isso acontece, tá bom? Por exemplo, genocídio, tortura, crime de guerra. Então, não vai. A gente já conversou isso no caso de genocídio, né? Não vai o cara falar, não, mas no meu país genocídio pode. Cometi genocídio porque aqui no Zimbábue, sei lá onde, é legalizado. É considerado um crime tão grave que existe uma jurisdição universal. A Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial não prevê, tá bom, que os estados são obrigados a adotar essa jurisdição universal. Essas disposições penais de cunho assim, para pegar todo mundo tal, não estão lá na convenção. Alguns países até gostariam que isso acontecesse, mas na época que a convenção foi discutida, isso não passou e o foco, que é exatamente o que está aqui, o foco da convenção são essas políticas públicas, as leis internas, a gente falou bastante de ação afirmativa, educação, cooperação. Não é uma convenção tão voltada para a sanção ou para a punição como a de genocídio, que a gente estudou. Né? Que a gente lembra, na Convenção de Genocídio tem um monte de coisa. Como é que a gente vai punir o genocida? Aqui tem uma coisa, claro, de lei interna, tem que criminalizar essas coisas, mas tem uma ideia muito mais de direitos, tá bom? A gente falou muito dos direitos, passou uma página inteira sobre isso. Não é um. Essa convenção não fala sobre jurisdição universal, tá bom? Eu acho que é isso que você precisa recordar. Essa é uma questão da Federal do Paraná também, ou seja, uma questão real. Caiu, eu considero uma questão mais difícil, porque exigia um pouco mais de conceito, que só uma leitura da convenção não ia te salvar aqui. Te agradeço muito mais uma vez por essa atenção. Se você está gostando do material, quer ver outras questões, tem várias questões que a gente pulou, tem mais questão para baixo, dá uma olhada com carinho no nosso link que está na descrição desse vídeo. Eu recomendo muito que você faça o máximo de questões na sua preparação. A gente já está avançando aqui, estamos na metade do curso, vamos dar uma acelerada para que esse curso seja encerrado com um período grande para você estudar até chegar o dia da sua prova. Eu estou muito contigo, fica à vontade. Eu te peço também, se você gostou, eu sei que é um saco, o pessoal fica pedindo isso, deixa seu joinha, comenta, interage com esse vídeo, porque isso ajuda muito esse vídeo a ganhar impulsionamento, a chegar para mais gente. E na nossa missão aqui de ensinar para as pessoas direitos humanos e ajudar as pessoas a serem aprovadas nesse concurso, tem muita vaga e eu acho que você tem muita condição, se você estudar direitinho, de conseguir entrar para a Polícia Federal, e eu acho que vai ser um dos melhores dias da sua vida, tá bom? Obrigadão, até a próxima aula, tchau, tchau.